A mandioca é humilde, ela cresce debaixo da terra e você não consegue ver seu potencial de cima. Mas, quando você a desenterra, revela-se uma raiz robusta e cheia de possibilidades. Mas, a mandioca é essencial. Ela é uma fonte vital de nutrição para muitas comunidades. Ela alimenta milhões de pessoas ao redor do mundo. Em muitos lugares, a mandioca é mais do que um alimento, é uma tábua de salvação. Essa raiz rica em amido é um alimento básico em muitos países e prospera em climas quentes. Ela é cultivada em regiões tropicais e subtropicais, onde outras culturas podem não sobreviver. A mandioca é uma cultura resistente. Ela pode suportar condições de seca. Mesmo em tempos de escassez de água, a mandioca continua a crescer, fornecendo uma fonte confiável de alimento. Não só a mandioca é versátil, como podemos comê-la fresca ou processá-la em farinha. A raiz pode ser cozida, frita, assada ou transformada em uma variedade de produtos. Essa farinha tem muitos nomes: farinha de mandioca, tapioca, polvilho, todas vindas da mandioca. Cada uma dessas formas tem seu próprio uso e importância culinária. Essa jornada do solo à mesa é fascinante. Desde o plantio até a colheita, cada etapa é crucial para garantir a qualidade e a produtividade da mandioca. Vamos explorar como a mandioca vai da planta ao prato. Descubra as diversas maneiras pelas quais essa raiz humilde se transforma em pratos deliciosos e nutritivos, sustentando famílias e comunidades inteiras. Plantar mandioca é o primeiro passo. Os agricultores preparam cuidadosamente o solo, precisando que ele esteja solto e bem drenado. A mandioca precisa de espaço para suas raízes crescerem. Curiosamente, eles não plantam sementes. Em vez disso, eles usam mudas do caule da mandioca. Essas mudas são plantadas diretamente no solo. A época das chuvas é a melhor época para plantar porque a mandioca precisa de bastante água. A planta leva vários meses para crescer. Os agricultores cuidam de suas plantações, removem ervas daninhas e garantem que as plantas estejam saudáveis. O sucesso da colheita depende desse cuidado meticuloso. A mandioca está pronta para a colheita depois de muitos meses de paciência e cuidado. Este é um momento crucial para os agricultores, que esperaram ansiosamente por este dia. As folhas da planta começarão a amarelar, sinalizando que as raízes estão maduras e prontas para serem colhidas. Este é um sinal claro e natural de que a planta completou seu ciclo de crescimento. A colheita é um trabalho árduo, exigindo força e precisão. Cada raiz deve ser retirada com cuidado para evitar danos. Os agricultores desenterram cuidadosamente as raízes usando ferramentas para soltar o solo. Este processo pode ser demorado, mas é essencial para garantir que as raízes permaneçam intactas. As raízes são delicadas e devem ser manuseadas com cuidado para evitar quebras ou danos. Cada raiz é um tesouro que representa meses de trabalho árduo. Após a colheita, as raízes são limpas e selecionadas. Este processo de limpeza é vital para remover qualquer sujeira ou detritos que possam ter aderido às raízes durante a colheita. Quaisquer raízes danificadas são separadas. Essas raízes podem ainda ser usadas para outros fins, mas não são ideais para processamento de alta qualidade. As melhores raízes são usadas para processamento. Estas raízes são selecionadas com base em sua aparência, tamanho e integridade. A época da colheita não é apenas sobre trabalho, é uma celebração. Os agricultores se reúnem para comemorar o sucesso de sua colheita, um momento de alegria e gratidão. É um momento para agradecer pela abundância da terra e um momento para compartilhar alimentos com familiares e amigos. A colheita traz a comunidade mais próxima, reforçando laços e celebrando a generosidade da natureza. A transformação da raiz em farinha é fascinante. A
A raiz da mandioca é fibrosa e rica em amido. Ela precisa ser processada para ser comestível. Primeiro, a mandioca é descascada. A casca externa é removida. Em seguida, a raiz é ralada ou moída. Isso quebra as fibras. A mandioca ralada é então espremida. Isso remove o excesso de água. A polpa restante é a base da farinha de mandioca. A torrefação é o próximo passo crucial. É aqui que o sabor se desenvolve. Tradicionalmente, a mandioca é torrada em grandes chapas. Isso é feito em fogo baixo. O processo de torrefação leva tempo. A farinha de mandioca é mexida constantemente. Isso evita que queime. A torrefação lenta revela um sabor de nozes e terra. A tecnologia moderna oferece outra opção. Fornos grandes podem torrar farinha de mandioca rapidamente. Esses fornos são mais eficientes. Mas alguns dizem que o sabor não é tão complexo. Seja tradicional ou moderno, a torrefação é fundamental. Ela transforma a mandioca. Ela cria o sabor único da farinha. A farinha de mandioca é mais do que apenas um ingrediente. É uma parte essencial da identidade cultural de muitas regiões. Ela representa cultura e tradição, passando de geração em geração. No Brasil, a farinha de mandioca é um alimento básico. É usada em uma variedade de pratos, desde o simples arroz e feijão até receitas mais elaboradas. Ela é polvilhada no arroz e feijão, adicionando textura e sabor únicos que são apreciados por todos. Em partes da África, a farinha de mandioca é usada para fazer fufu, um alimento essencial em muitas dietas africanas. Este é um alimento parecido com uma massa, moldado à mão e servido com uma variedade de pratos. É comido com ensopados e sopas, proporcionando uma base substancial e nutritiva para as refeições. No Caribe, a farinha de mandioca é usada para fazer casabe, um pão tradicional que tem raízes profundas na história da região. São pães finos e crocantes, assados em fornos tradicionais que preservam o sabor autêntico. Eles são um lanche delicioso ou acompanhamento para as refeições, apreciados por sua textura crocante e sabor leve. A farinha de mandioca nos conecta, simbolizando a união de diferentes culturas através de um ingrediente comum. Mostra como uma raiz humilde pode alimentar pessoas ao redor do mundo, destacando a versatilidade e importância da farinha de mandioca em diversas culinárias globais. A mandioca é uma cultura poderosa. Ela pode crescer em condições difíceis. Ela pode fornecer sustento para muitos. Ao olharmos para o futuro, a mandioca desempenha um papel vital. Alimentar uma população crescente é um desafio. A mandioca pode ser parte da solução. É uma cultura sustentável e resiliente. Podemos apoiar os agricultores que cultivam mandioca. Podemos explorar novas maneiras de usar a farinha de mandioca. Podemos apreciar o significado cultural deste ingrediente versátil. A jornada da mandioca da planta ao prato é uma prova da engenhosidade humana. Isso nos lembra do poder da comida para conectar todos nós.